Olá, meus queridos! Hoje é dia 3/1/2024. Amanhã, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira. Amanhã tem atendimento presencial. Se Deus assim abençoar, permitir e quiser. Amém? Que assim seja. Oh, meu Deus do céu! Meus queridos, o negócio é o seguinte. A questão é a seguinte. Amanhã teremos atendimento presencial, lá na rua José Paterno, 173, na garagem da empresa do meu amigo. Começo os atendimentos às 19 horas, apesar que eu chego lá umas 18 por aí, até um pouquinho antes de bobear. Faço todas as tratativas, arrumo todas as coisinhas, então por isso que eu começo só depois, porque eu tenho que passar pano, tenho que tirar pó, tenho que fazer um monte de coisinha, para depois poder atender. E assim nós vamos seguindo, caminhando e levando conforme vai aparecendo e abrindo a situação. Então, quem tiver doentinho, quem tiver tudo lascadinho, vamos para lá e vamos começar as obras. Se Deus abençoar. Que Deus permita que apareçam pessoas para fazer as benzeduras, né? As limpezas espirituais, né? Porque aí eu coloco pessoa para fazer atendimento de limpeza, né? De benzer. E aí eu posso ficar com os atendimentos de cirurgia, né? Aí a gente vai, como é que pode falar? Vai tracejando o que precisa ser feito. Oh, meu Deus do céu! E vamos que vamos. Meus queridos, ontem nós tivemos live, um bate-papo no canal principal sobre 2024. Professor, mas você não revelou muita coisa lá, não. Mas, meus queridos, vocês querem coisa muito pontual, sabe? Vocês querem falar assim, o que vai acontecer com o fulano de tal, com o ciclano de tal. Olha, as últimas vezes que eu peguei e falei tão direto, eu até acertei uma ou outra, né? Acertei algumas coisas que ninguém imaginava, coisas inéditas, eu acertei no olho do mosquito. Só que teve algumas outras que também não. A questão dos humanos, quando a gente fala humano muito em particular, quando é geral, aí Deus manda ir para ele alterar alguma coisa, é só uma questão de elástico, de tempo. Agora, quando é um humano muito específico, é um trabalho que a pessoa faz, um ritual que a pessoa faz, ela mexe com as questões atrás dos bastidores. Então é um pouquinho complicado eu chegar e falar assim, ó, vai acontecer isso com o fulano de tal, com o ciclano de tal, o beltrano de tal. Não. Eu até fazia lá atrás, mas nos dias atuais eu não estou mais fazendo não. Para não ficar colocando o nome de Deus em risco, porque as pessoas não entendem que sou eu falando. Elas acham que, olha, se Deus falou e não cumpriu, ó, então Deus não presta, você não está com Deus. Mas é um livre-arbítrio, um direito de cada um se defender. É igual quando vem demanda. Vem demanda para mim. Se é a vontade de Deus, ué, o que você tinha que fazer? Vai lá, fica caindo tudo, cai o precipício na minha cabeça, cai o terremoto na minha cabeça, eu fico lá quieto. Isso aí seria a vontade de Deus? Agora, o que as pessoas fazem? Professor, vou fazer uma magia aqui, porque para me livrar, nossa, professor, vou tomar um banho de descarrego, nossa, professor, vou fazer um jejum para parar com isso, nossa, professor, vou fazer isso, isso, isso. Ou seja, os seres humanos, eles fazem movimentos para alterar o que está acontecendo. Então, meus queridos, desculpa, mas uma das regras que Deus instituiu é essa. De causa a efeito. Causa gera um efeito, mas os seres humanos podem ir corrigindo, criando outras causas e gerando outros efeitos, corrigindo aquele problema que deu. Simples assim? Simplérrimo assim. Ou só as pessoas entendem ou então lascou, né? Mas vamos lá. Então tem essa situação. Agora, com relação à política, essas coisas, a gente não está mais podendo falar do jeito que podia falar antigamente, gente. Vocês me perdoam, mas não pode. Nós já entramos em ditadura. Não dá mais. Já tem lei em vigor que se você falar qualquer coisa, você
vai ser sim perseguido, vai ter problema. Então não dá mais, gente, não dá. Infelizmente não dá mais. Se vocês querem mais detalhes, essas coisas, infelizmente vão ficar sem. Sem. Porque eu não vou ficar brincando para travar o meu trabalho, que eu preciso passar para vocês. Eu não vou ficar brincando, porque o mais importante é passar ensinamento. Eu não vou ficar brincando de entrar em polarização para ser cortado e e virar um mártir. Eu não quero virar mártir nenhum, não quero essas coisas. Eu só quero passar os ensinamentos, deixar todo mundo preparadinho para a hora que acontecer os eventos, todo mundo tá ali de prontidão, tranquilo, treinado e bonitinho para começar a trabalhar para a espiritualidade. Todo mundo de uniforme, todo mundo bonitinho, e a empresa Céus SA está chamando para executar os trabalhos e nós vamos tudo trabalhando como operário de Deus. E assim espero que aconteça. Bom, o começo do ano não está sendo nada bonitinho não, pelo menos economicamente, mas o detalhe é que não é só Brasil. Então nós não podemos falar que é problema Brasil. O dólar ontem subiu 1,28%, é alto pra dedéu, fechou em R$ 4,91. Eu acho assim um absurdo. Pois é. Eu acho assim algo assim muito alto. Mas em todo caso, ainda está abaixo de R$ 5. O câmbio Chaco, que é o câmbio lá do Paraguai que eu fico de olho, não mexeu nada. Então, pode ser uma oscilação? Pode. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Bolsas de valores. Ontem a bolsa da Alemanha caiu um pouco, hoje ela está caindo de novo mais um pouco. Ela está caindo 0,8% nesse exato momento, 16.638. Só que tem um detalhe. A bolsa da Alemanha ontem estava caindo um monte, depois ela foi diminuindo essa queda, mas caiu. Hoje ela também está de novo caindo bastante, 0,8, uma bolsa alemã é bastante coisa. Quem sabe ela se regula e não caia tanto assim? Não sei. O problema é que as bolsas do planeta andaram caindo. A bolsa aqui do Brasil caiu 1,1%, mas ficou no nível bom ainda. 132 mil pontos, 696. O que me preocupou foi tipo assim, Alpargatas caiu 8%. Lojas Marisa caiu 6,5%. Azul, Aviação Azul, caiu 8,2%. BR Food caiu 4,1%. Então, se você for analisando, teve alguma CVC caiu 6,3%. Cirela 3,9%. Dexo 3,6%. Exetec 6,6%. Gafisa 7,9%. Gol 6,9%. Guararapes 9,3%. IRB 5,4%. Light 7,8%. Lupatec 5,3%, Magazine Luiza 5,1%, MRV 4,5%, e aí vai, Ouro Fino 4,1%, PDG 4,4%, Positivo 5,5%, Qualicorp 5%, e a Série Educacional 6,6%. O que me assustou foi essas quedas altas de várias empresas. No azulzinho foi uma ou outra só que ficou ali, mas você fala assim, nossa, mas e aí? Mas também não é nada assim que você fala assim, astronômico, ou alguma coisa do gênero. É uma coisinha ou outra assim, muito pontualzinho que se manteve no azul. Na grande maioria, desastre apocalíptico total. Bom, vamos ver esse jornal, o que apareceu no jornal? Infomoney. Bolsas de Nova York fecham na maioria em baixa, com techs, empresas de tecnologia, pressionadas. E Nasdaq cai mais de 1%. Ou seja, a Bolsa do Brasil não está tão ruim, porque ela acompanhou a Bolsa de tecnologia. As perspectivas para cortes de taxa pelo Federal Reserve, que é o Banco Central, foram ponderadas.
o que impulsionou os juros dos Treasuries. Ano de falência 2024, como eu falei no vídeo da live de ontem. Vocês vão ver, não é Brasil só, viu, gente? Quando eu falo ano de falência, é a nível mundial. Mundial, tá? E a gente vai vendo tudo acontecendo, tudo junto e misturado. Então, nós temos um problema internacional. Ótimo. No meio disso daí, saiu uma outra notícia do jornal e eu fui dar uma bisoiada. Infomoney. Petróleo fecha em queda sob pressão do dólar forte. Após sessão volátil. Dificuldades na rota da commodity pelo Mar Vermelho continuam como foco, em meio a ataques de rebeldes Houthis que, segundo os Estados Unidos, teriam apoio do Irã. O que eu fico vendo e não consigo entender é que ali no meio daquilo ali tem Arábia Saudita, Emirados Árabes, tem um monte de gente que fabrica petróleo e vende petróleo. E esse pessoal não está falando nada, não está lutando contra nada. E aí, vai perder os clientes? Vão perder faturamento? Eles vivem disso, precisa disso. Sabe que não fecha a conta? E aí eu fui ver o petróleo. Bom, no dia de hoje o petróleo Brent está a 75 dólares e 70 centavos. 75 e 75. 75 e 70. Está oscilando. Só que é o seguinte, mas isso aqui é um valor alto. Caiu. Eles falam caiu. Para mim, quando fala caiu, para mim é caiu mesmo. De caiu um monte, caiu um montão. Mas não caiu. Inclusive até o ouro está caindo 0,5%. Então você fala assim, mas prata caindo 1,34%. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o planeta? O que está acontecendo? Cenas do próximo capítulo. Isso daqui, eles falam de negócio de jornal como se fosse, sabe, a destruição total. Eu não estou vendo o petróleo. Porque do jeito que eles falaram aqui, caiu 10 dólares o barril. Nossa, caiu o petróleo. Nossa, vai lá, caiu 30 centavos. Mas isso aí é oscilação diária. Temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque o pessoal já está começando a entrar num sensacionalismo muito grande em relação a isso. Mas vamos lá, vamos lá. BBC News Brasil. O que acontecerá com a economia da América Latina em 2024? A América Latina são todos nossos países aqui. Argentina, Brasil, Chile, todos os países aqui. Bolívia, Venezuela, entra tudo, né? América Latina, entra tudo. Menos crescimento e menos inflação. Então vai crescer menos, mas também não vai ter inflação? Pô, isso é bom. Não tem inflação, é uma benção. Só que o dólar já está disparando, então vai ter inflação. E aí? Essa é a previsão dos especialistas para a economia da América Latina em 2024. Será? Depende do dólar. A isso se deve, em parte, o contexto internacional de Estados Unidos e China, que crescerão menos neste ano. Um ritmo mais lento de crescimento significa que serão produzidos menos bens e gerarão menos serviços. Portanto, haverá menos emprego em uma região onde metade da força de trabalho atua no mercado informal. Ou seja, vive sem salário fixo ou contrato de trabalho. Isso é problema. Eu me enquadro num desses, que eu estou lascado. Continuaremos vendo economias resilientes, algumas economias que vão se manter. Continuaremos vendo economias resilientes, com indicadores estáveis, mas, infelizmente, o nível de crescimento permanecerá baixo, diz o economista William Maloney, chefe do setor da América Latina do Banco Mundial. Muito bem. Essa é a visão do gajo do Banco Mundial. Muito bem. Essa é uma visão, então, americana da coisa. Ótimo. A questão é o seguinte. Os países estão entrando em tamanha dívida que todos os países vão entrar no ritmo da Argentina daqui para frente. Todos, professor, todos.
Como assim? Como assim? Não. O Paulo Guedes já tinha alertado da Argentina que ia quebrar e virar uma Argentina, uma Venezuela rapidão. E foi o que aconteceu. O Milei está lá tentando soltar as bombas atômicas dele para ver se salva a Argentina do meio do buraco. Agora, é de duas ou uma, né? Ou ele afunda de uma vez ou ele salva de uma vez. Aí vamos ver o que vai virar. É um balão de ensaio. E tem gente que não aceita, que não quer, que quer continuar do jeito que era antes. Meu filho, ó, fez dívida, tem que pagar. O Brasil, por ser um país continental, por ser um país aonde consegue se produzir dinheiro do chão através da agricultura e consegue tirar dinheiro do nada através de mineração, vai conseguir ainda sobreviver. Mas não significa que não vai ter dor de barriga e problemas acontecendo. Porque tudo no planeta está alterando e mudando. Então, essas dores de barriga que estão falando da América Latina vai atingir os países menorzinhos, já está atingindo. Nicarágua, Venezuela, Argentina, vai entrar nessa roda. Uruguai, Chile, vai entrar Bolívia, vai entrar um monte aí. Se ficar, vai ficar Paraguai e Brasil por último. Por último, não é que não vai entrar, mas vai entrar na dificuldade, porque todos esses países fazem negócio entre si. Então vai diminuir. Então sabe aquela coisa de murchar? Vai murchando, vai murchando, vai murchando. E o problema é que vai murchando as receitas, mas as despesas vão aumentando. Porque o povo não aceita diminuir salário, não aceita diminuir. Não. Eles querem mais, mais, mais. Sabe aquele ditado? Quem mais tem, mais quer? Pois é. E aí nós temos o seguinte: Infomoney, para mostrar algumas mudanças. Tesla é ultrapassada pela BYD como a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. A montadora chinesa tornou-se a nova líder, impulsionada por uma gama mais ampla de modelos mais baratos. Muito bem. Apesar de a Tesla ter entregue mais veículos do que o esperados no quarto trimestre, a empresa liderada pelo Elon Musk ficou atrás da chinesa BYD nas vendas globais de carros elétricos. A Tesla entregou 484 mil veículos nos últimos 3 meses, bastante só para 3 meses, né? Superando a estimativa média dos analistas, de 483. A BYD vendeu 526 mil veículos, ou seja, nós estamos falando aí de uma venda de 1 milhão de veículos em 3 meses, no trimestre. É muita coisa. Mas então está passando, a BYD está passando a Tesla. Olha, meu querido, o Elon Musk ele não está preocupado em vender carro elétrico. A China está preocupada em vender carro elétrico. O Elon Musk está preocupado em criar autonomia veicular. Ele está preparando a sociedade para algo automatizado, de um futuro totalmente futurístico. O gajo só pensa no futuro maluco. Ele não tá nem com que aí se é para andar pro carrinho pela cidade só para economizar energia. Ele não tá nem aí com esse negócio de economizar energia, para não gastar combustível. Ele não tá nem com que aí disso aí não, filho. A pegada dele, o negócio dele é: como é que vai ser esse trem aí do futuro? Eu quero saber dos carros andando sozinho, não precisar de motorista, eu quero saber dessas coisas. Por isso que ele, inclusive, está andando tomando nariz com muitas coisas em relação a isso daí. Só que tem outro detalhe. As pessoas estão festejando isso daí e o Japão está apostando em outra coisa, o tal do hidrogênio, que é o que eu estou falando que vai ser o que há. Mas tem gente que ainda tem, mas falar que não. Vai ser o que há. Essas tecnologias das baterias elas vão ajudar para fazer um pequeno banco de baterias bem reduzido, bem leve. Umas bateriazinhas só para dar aquela coisa de start, aquela coisa mais híbrida. Vai ser nesse sentido.
Mas o combustível, de fato, vai ter que ser o tal do híbrido, para que nós possamos ter fôlego para ficar horas, horas e horas fazendo todos os trajetos e as coisas que precisa fazer. Aqui no Brasil, por ser um lugar muito quente, vamos ter um problema sério de aquecimento das baterias, porque bateria não gosta muito de calor. E bateria que pega muito calor, fica muito quente, normalmente tem alguns tipos de problemas, como diminuição do tempo de vida e outras coisitas como tal. Então, meus queridos, eu diria para vocês que tem coisas que nós temos que verificar direitinho e verificar se está tudo certinho ou não. Parece que nós não estamos com tudo muito certo, mas a China está tomando frente aí. Ou seja, agora nós não temos um país fortíssimo, nós temos dois países fortíssimos. Só que a China cresceu e ela não consegue se manter ou se estruturar com o crescimento, mantendo um socialismo ferrenho. E ela está tendo que dar o braço a torcer para o capitalismo. Só que no capitalismo a situação é diferente politicamente dizendo. Por mais que se tenha manipulações, você não consegue ter um controle absoluto da sua população. E lá o povo já está perdendo aos pouquinhos aquela temência do governo. E por isso que o governo já começou a implantar algumas coisinhas que são denominadas e classificadas pelo anticristo, que é o controle das pessoas. Como assim? Lá tem um sisteminha funcionando que você vai recebendo notinhas, pontos. Se você falar mal do governo, você vai perder pontinho. Se você trabalha tudo bonitinho, vira um robozinho, é tudo bonitinho, faz tudo que o governo manda, você ganha pontinho. E esses pontinhos vão te dar direitos e coisinhas. Ou seja, colocar os seres humanos em um grande videogame. É um videogame dentro de outro videogame. É como se eu tivesse jogando um videogame e o meu personagem do meu videogame estivesse jogando outro videogame. Essa é a realidade humana nesse planeta. Fica a dica de uma pecinha de quebra-cabeça. E nessa brincadeira, aqui no Brasil, nós estamos vendo algumas quebras. Exemplo, Jornal Poder 360. A presidente do partido do PT, a Glaze, diz que é, abre aspas, direito, fecha aspas, do PT fazer alertas à política econômica. Muito bem. Eu também acho que é todo direito. Todo partido político tem o direito de fazer as críticas. Só que tem um detalhe. Se o próprio partido está fazendo crítica da economia, por que eu, aliado do governo, também não posso fazer as mesmas críticas? Se o próprio partido do PT está fazendo críticas, indo contra, jogando fogo, o famoso fogo amigo, dando a bolada nas costas, como diz o dito popular, por que os outros partidos também não podem fazer? Bom, eu tenho alguns amigos lá dentro do partido e o que eu estou observando e percebendo é o seguinte. Existe um grupo mais radical e existe um grupo mais... Na verdade, tem 3 grupos lá que eu estou percebendo que está acontecendo. Percepção, tá? Isso aí é uma percepção, tá, gente? Eu não tenho como provar nada, só percepção. Então, são suposições, tá? Pelo que eu estou observando. Tem um grupo que quer o poder e se manter no poder. Então, vamos fazer o que precisa, vamos jogar o jogo para a gente ficar e completar os 4 anos de mandato. Ponto. Esse é um grupo que está mamando e tomando mamadeira. Tem um outro grupo que queria a implantação da ideologia comunista, Fórum de São Paulo, virar o planeta já e já fazer implantação e tudo mais.
E tem um terceiro grupo, que queria que fizesse toda essa inversão, mas já começasse devagarinho, já fazendo a implantação de pouquinho em pouquinho. Ou seja, tem um que quer que muda rápido, tem um que quer que muda devagar e tem um que não quer que muda nada, vai fazendo, tocando o barco do jeito que tem que tocar. Eu diria que o PT está quebrado. E o PT está indo para as eleições municipais quebrado. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores, ele não está conseguindo não ser oposição quando ele está no poder. Porque a essência dele é ser oposição, é falar que tá ruim, é falar que tem coisa errada. Só que numa brincadeira dessa, a Glaze está indo contra o Lula, não contra o Haddad. O pessoal fala que está indo contra o Haddad, mas não está indo contra o Lula. E esse afastamento do Lula com a Glaze tá gigante. E dizem as fofocas dos bastidores que é por causa da Janja. A Janja que falou que não quer saber da mulher. Sabe aquela coisa de ciúmes? Rapaz, eu não sei o que é, mas fofoca, né? Não sei se é verdade também, porque isso daí pra mim não muda muita coisa, mas humanamente gera desconfortos e vai gerando problemas. E aí é onde a pessoa pega e joga mais gasolina ainda. Então vamos lá. A presidente do PT, Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, reagiu à fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre críticas da sigla à sua política econômica. Haddad diz que o partido celebra os resultados, como juros e taxas de emprego, mas que ainda está tudo errado e que tem que mudar tudo. Só que ela não é formada em economia. E como que ela está falando que tem que mudar tudo? O que é não mudar tudo? Não dá para celebrar bolsa, juros, câmbio, emprego, risco país, PIB que passou o Canadá, essas coisas todas, e simultaneamente ter a resolução que fala está tudo errado, tem que mudar tudo, declarou o ministro, que não mencionou o nome de seus críticos dentro do partido. As declarações de Haddad foram dadas em entrevistas publicadas nessa terça-feira, ou seja, quebrou. Ela estava contando com o ovo dentro da galinha, achando que o Haddad ia ser frito, ia ser destruído. E que ela ia poder ser a próxima Dilma, a substituta do Lula. Só que como o Haddad deu certo o tal do arcabouço dele, rapaz, mingou tudo os planejamentos desse povo lá dentro, porque eles estavam querendo ser o lugar da Dilma. Quem que vai substituir o Lula? Eles já estavam correndo. Vocês estão entendendo a briga que está dando? Então, como diz um amigo, não se preocupa, Ricardo, pois eles mesmos sabem se autodestruir. Bactéria destrói bactéria, é mais ou menos assim. Infomoney. Lula supera Bolsonaro. Uau! No governo Lula é maravilhoso, mas supera sabe no quê? E paga quase 22 bilhões em emendas parlamentares em 2023. Verbas são destinadas à contratação de obras e serviços por parlamentares. Com liberação dos recursos, o governo conseguiu avançar com pautas prioritárias da agenda econômica. Ou seja, não interessa se é Lula ou se é Bolsonaro ou quem quer que seja. A estrutura que nós temos política hoje é de paga, 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 paga. E eu falo amém, votando no que vocês quiserem. Desculpa, mas isso não é um político decente, isso não é uma representação. Nós não elegemos pessoas para trazer dinheiro para a cidade. Nós elegemos políticos, deputados e senadores para corrigir defeitos estruturais.
E o que eles estão fazendo? Viraram prostitutos de barganha. Ah, quanto que você me dá? Eu me vendo por tanto. Ah, eu vou me vender por tanto que minha cidade precisa de uma ponte. Ah, eu me vendo por tanto. O que é isso? Vai gerar consequências essas coisas, viu? Isso aí o povo já não vai aguentar mais. Deixa as prefeituras terem que começar a pagar as suas dívidas. Vocês vão ver como é que vai ser. Poder 360. Olha só isso daqui. Eu dei risada, né? Comparar a audiência de Lula é loucura completa, diz Pimenta. O ministro da SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, afirmou nesta terça-feira, ontem, que é loucura completa comparar as audiências das lives do presidente Lula com outras transmissões. Meus queridos, ele falou que a exposição das lives até dele caiu. Caiu porque ninguém quer seguir o cara. A questão é o seguinte, vamos lá. O Lula registra 117 mil views simultâneos em 20 lives. Então nós temos que pegar esses 117 mil dividido por 20. Vamos ver? Vamos lá, olha só. A máxima que deu de pico de gente assistindo o Lula de uma vez só foram 10 mil pessoas, 10,4 mil pessoas. Gente, isso é ridículo. E a mínima foi de 3.700. Posso falar uma coisa para você? Eu, quando fui fazer live lá no canal do Flávio, simultâneo, eu tive mais visualização que o Lula. Como que eu, um Zezinho da esquina, num canal do Flávio, que não é um milionário, aquele canal de milhões, que é um canal simples, médio, mediano, é um canal ótimo, mas é mediano, que ninguém sabe quem que fala só de espiritualidade, de ET alguma coisa, consegui ter mais visualização do que o presidente da República no país, que é conhecido no país inteiro, em tudo quanto que é lugar, em tudo quanto que é coisa. Vocês estão entendendo que não fecha a lógica? O cara está tentando dar desculpa porque ninguém está assistindo ele. Ninguém está assistindo ele porque ninguém gosta. Se a pessoa gostasse, assistia, mas não gosta. E esse é o calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque eles fazendo isso, o Lula não tendo o populismo popular, ele não tem força para implantar ideologia nenhuma. Então a vontade que o MST teve, que a gente falou no vídeo ontem, não vai conseguir fazer. A implantação do Fórum de São Paulo não vai conseguir fazer. Mesmo com o suprassumo líder da esquerda, o Lula, ele não tem audiência. Ele não tem gente seguindo ele. Ele só tem oportunistas que tá falando entra para ver se aumenta o salário da classe. Então eles não criaram seguidores, eles criaram interesseiros. Então as pessoas que estão seguindo não é porque seguem por paixão. Segue por paixão uma meia dúzia. A grande maioria não segue por paixão. Coloca por colocar. Fala por falar. Faz por fazer. E aí você vê uma pesquisa que fala assim, governo tá lindo e ótimo. 30 e não sei quantos por cento. 40%. Aí você fala, mas tá tão ótimo que ninguém quer seguir a pessoa? Que engraçado, né? Rapaz, eu fico imaginando o pessoal de marketing, o desespero que tá esse povo. Porque eles não estão mostrando resultado. Colocaram até jornalista para fazer, não tá dando resultado. Olha só o tamanho do buraco. Gente, eu, Zezinho da Esquina, tenho 1.000 views aqui no canal Bastidor, todo dia. O presidente teve 3.700. 3 vezes mais que eu. Então quer dizer que o Lula é 3,7 vezes mais do que eu? Desculpa, é muito mais, né? A visualização dele, a representatividade dele é muito maior. Só que não tá tendo. Que engraçado, né? Só que não é engraçado. Isso é uma realidade, isso é termômetro. E aí, olha só a crítica. Correio do Brasil.
Bolsonaristas se mobilizam por todo o país em atos contra a democracia. Como assim atos contra a democracia? Quando o pessoal do bolsonarismo se mobiliza, é tudo ato contra a democracia. Mas não é não, hein? Só que eles vão falando isso para ver se diminui. Só que não está diminuindo. As manifestações são um indício de que bolsonarismo ainda goza de uma fatia importante da opinião pública. Mas opinião pública é ótimo. É a maioria que manda, é o povo que manda. Só que eles não aceitam isso. Eles querem que todo mundo pense igual eles. A esquerda precisa aprender o que é democracia e respeitar a democracia. Segundo André Caisal, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Já disse tudo, né? Ali, moço, é um centro de formação da canhota. Ali, rapaz, Rivelino, olha, entra em campo. No sentido de canhota, de bom de canhota. As manifestações bolsonaristas nas últimas semanas do ano revelam que a extrema-direita, que extrema-direita? Ainda está atuante em todo o país. Como assim? Eu não vi ninguém quebrando nada, porque eu só vi a gente da esquerda quebrando lojas, vidros, saqueando. Eu nunca vi. Então, nós tivemos vandalismo no dia 8. Nós não tivemos um ataque. A pessoa falou assim, vamos derrubar o Congresso. Eu não vi isso. Eu não vi. Se o povo tá vendo, eu não tô vendo. Olha, eu vou falar pra você, eu tô meio doido, né? Mas, e aí vai. Quando você vai lendo, você fala assim, cara, é muito tendencioso. É muito tendencioso. Mas tá acontecendo. E o tempo vai andando e vai caminhando. E aqueles que são os defensores dessa loucura de implantação de ideologias e tudo mais, está sendo pego um a um, pinçados no planeta. Exemplo, para a gente encerrar o vídeo, BBC News Brasil. Quem era o número 2 do Hamas morto em explosão em Beirute? Olha só como é que é bonitinho. Os caras são líder do Hamas, mas eles não estão em Gaza, lutando e ajudando o povo de Gaza. Eles estão em Beirute, em restaurantes, comendo. Olha! Salah al-Arouri, vice-presidente do gabinete político do Hamas e fundador do braço militar do grupo palestino, morreu nesta terça-feira em uma explosão no sul de Beirute, que é a capital do Líbano, confirmou o grupo palestino. A explosão, na qual morreram outras 5 pessoas, ocorreu no bairro Darrieh. Ou seja, quem faz as muvucas não está lá. Eu estava vendo uma reportagem que falou o seguinte: Israel pegou e falou que ia tirar os seus soldados, os seus militares, né, da faixa de Gaza. Anunciou isso, começou a mobilizar, mas não deu um dia, moço. O pessoal do Hamas já começou a soltar mísseis contra Israel. Como que você vai parar o ataque na faixa de Gaza? Como que você vai parar todas as coisas se os caras não param de soltar míssil? A gente tá falando assim, ó, vamos parar, vamos tirar, vamos com calma. E aí continua. E aí vão sair soltando. E aí, como é que faz? Vocês estão entendendo? Será mesmo que eles querem parar? Parece que não, cara. Eles não querem parar. Eles querem ficar indo lá, indo. Eles querem desgastar, enfraquecer. Porque nessa brincadeira, eles falam, estamos sacrificando Gaza. Mas em compensação, Israel também não está tendo dinheiro. Não está tendo funcionários para poder trabalhar. Não está tendo gente para poder fazer o turismo funcionar. Então não está entrando dinheiro de turismo, de fabricação, de nada. Então o país está minguando. Técnicas. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.